convite, né, de estar participando dessa reunião científica. Eu acho que é um momento da gente discutir informação de qualidade, como falou a professora Lilian. Vocês vão ver, e na verdade estão assistindo dia após dia, uma batalha de informação que é muito grave, né? Ontem, a matéria do Fantástico mostrou que mais de 93% já recebeu alguma informação equivocada sobre coronavírus. E eu acho que faz parte da academia compreender esses eventos, mas mais do que isso, tentar o máximo possível, e é por isso que eu tive a ideia de fazer algumas lives, apesar de atingir um número pequeno de pessoas, tentar levar esse conhecimento mais prático que a gente puder para a sociedade, né? Então, eu preparei aqui uma pequena apresentação com alguns tópicos para chamar a atenção de alguns pontos importantes com relação à imunologia dos pacientes com Covid, né? É importante a gente dizer, né, então o título é a tempestade de citocinas nos pacientes com Covid-19. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que mais de 80% desses pacientes, né, com Covid, eles vão ser assintomáticos, né? Eu espero que as avaliações de que sejam 85% a 95% sejam as mais corretas, né? Ou seja, o sistema imunológico dá conta da grande maioria dos casos. Eu tenho visto algumas pessoas dizer que isso é uma coisa que nos tranquiliza, mas na verdade nos preocupa os outros 10, 15%, porque desses 10, 15% sintomáticos, em torno de 3 a 5% vão precisar de internação, e boa parte deles vão precisar de UTI, né? Então, se a gente fizer uma conta rápida, a quantidade de população que o Brasil tem e a quantidade de leitos de UTI, 200 milhões para 40 mil leitos, se na pior das hipóteses a gente tiver 1 milhão de pacientes, né, você vai precisar de 100 mil por mês para passar 10 meses com um atendimento sem chegar ao topo, né, do limite do colapso que a gente já está vendo, né? Mas então vamos tentar entender como é que essa estrutura viral tão pequena, como falou bem a professora Silvia, né, com tão poucas proteínas, com tão poucos elementos, né, mas com gene bem preparado, né, como é que ela induz em alguns pacientes uma liberação maciça de mediadores como as citocinas, né? Mas para a gente começar, né, a gente tem que saber quais são essas citocinas. É claro que mesmo aqueles que não têm um conhecimento muito apurado de imunologia, nós sabemos que existem citocinas clássicas da inflamação, não é? Todo mundo aprende isso, né? IL-1, IL-6, o TNF-alfa, né? Mas o primeiro artigo que eu trago aqui para vocês, antes da gente falar do mecanismo, né, imunológico que está envolvido nessa doença, é um artigo chinês, né, a grande maioria deles estão saindo aí em pré-print, e esse analisou 48 citocinas, né, em 53 pacientes. Então ele verificou, e aí eu já chamo a atenção o que foi falado na apresentação anterior, da importância de termos marcadores importantes de desenvolvimento de Covid severa, né? E aí, dessas 48 citocinas que ele avaliou, ele encontrou nesses pacientes, né, 14 citocinas que estão estatisticamente acima nesses pacientes. E quando a gente vai analisar quais são essas citocinas, você vai ver que tem citocinas pró-inflamatórias, citocinas anti-inflamatórias, moduladoras da resposta de macrófago, uma quantidade enorme de quimiocinas, citocinas relacionadas à maturação de macrófago e granulócito, o estímulo da medula óssea, ou seja, é uma quantidade muito grande de citocinas nesse ambiente nesse ambiente dos pacientes, dentro do pulmão dos pacientes, obviamente identificado no plasma,
no caso da Covid. Se a gente for lembrar de conceito de citocina, né, a gente vai ver que existem um conjunto de citocinas que estão relacionados a algumas respostas. E no caso da Covid, você tem citocinas relacionadas à imunidade inata, como a gente viu ali, IL-1, IL-6, TNF, imunidade adaptativa, como a gente viu ali, IL-2, citocinas relacionadas à hematopoiese, então você tem L3 e L5, então várias dessas citocinas estão em altas concentrações no plasma desses pacientes. E aí a gente tem aqui nessa tempestade um problema, que é o que? As citocinas, elas têm algumas características, né, que a gente conhece bem, e é por isso que é muito complicado a gente pensar num tratamento em que nós tenhamos uma bala mágica. Por quê? Porque nós temos citocinas, né, que agem em várias células, que é o pleiotropismo. Nós temos várias citocinas que fazem a mesma coisa em uma única célula, que é a redundância. Nós temos citocinas que juntas atuam para ter uma ação mais eficaz, que é o sinergismo, antagonismo, cascata, enfim. Nós temos uma infinidade de citocinas nesse ambiente e é muito difícil manipular cada uma delas, porque cada uma delas você vai ter uma consequência. Então, como falei, 14 citocinas estão elevadas, mas tem 3 citocinas aqui que estão elevadas no nível de 25 vezes mais nos casos severos. Ou seja, esse artigo vem mostrando um marcador interessantíssimo, porque nesses pacientes se vê maior severidade dos casos e maior dano pulmonar, né? E quem são essas citocinas, né? Quem são esses mediadores? Bom, o primeiro é o CXCL10, que é uma quimiocina, e quimiocina o que faz? Ela atrai célula, né? Então você vai ter, e aí não tem mais como a gente discutir o efeito citopático direto do vírus ou se é imunomediada. São as duas coisas. Você tem a ação do vírus e você tem a ação da imunomediação por essas células. Então, você tem a atração para aquele foco inicial da infecção de monócito, macrófago, célula T, célula NK, né, célula dendrítica, célula T. Né? Lembre, essas citocinas, tanto a CXCL10 como o CCL7, são quimiocinas que estão aumentadas nesses pacientes severos 25 vezes mais, segundo esse artigo. Né? Então, por isso é que você vê uma demanda de célula para aquela região muito grande. E uma outra que está aumentada é o antagonista da IL-1, e aqui as coisas começam a ficar mais engraçadas. Né? A IL-1 a gente sabe que é uma citocina pró-inflamatória, né? E ele é um importante agente anti-inflamatório em algumas doenças inflamatórias clássicas, como artrite, colite, mesmo doença pulmonar granulomatosa. Então, o que se fez? Se fez esse receptor antagonista de IL-1 recombinante e foi verificado que, no caso da sepsis, da síndrome de sepsis, ele não ajuda muito. Em compensação, já existe uma medicação, né, desse receptor, que é o anakinra, né, que ele é utilizado em artrite reumatoide. Né, e ele tem uma melhora muito importante nos parâmetros clínicos e também no parâmetro de desgaste das articulações nesses pacientes. Então, a gente vê aqui como é complexo, né, como é complexo identificar quais são as principais citocinas. Eu sei que aqui está muito difícil de ver, eu não sei se vocês conseguem ver minha setinha, mas aqui é esse receptor no controle, né? Presença dele, isso não foi feito com RNA, isso foi feito realmente através de BIDs, densitometria, então é realmente a citocina que está lá, e aqui nos casos severos a distribuição, né, muito maior, 3 asterísticos aqui de diferença estatística. Né? Nos casos moderados de Covid, a gente também encontra uma grande quantidade dessa citocina. Vocês estão me escutando aí? Tá tudo bem? Estamos sim, professor. Perfeito. Tá ótimo. Vamos lá. Então, vamos começar aqui, então, a falar da tempestade. Né? Então, já se encontra em Viva a Ciência, né, uma infinidade de artigos que você vê proposições de mecanismos. Né?
Até porque, como é um vírus que vem de um outro vírus, né, na verdade, um vírus que tem um parentesco com outro vírus, muita coisa pode ser comparada. Né? Então, existem artigos que falam em neutrofilia, em linfopenia e um aumento sistêmico das proteínas inflamatórias. Né? Existe muito isso. Né? Na verdade, aí vocês vê que nos casos severos você tem um aumento exacerbado de proteína C reativa, como não deveria deixar de ser, IL-6, mas também ferritina, assim também como troponina, enfim. A coisa realmente fica muito grave e a gente vai tentar entender aqui por que é que isso ocorre. Então, esse artigo está pré-proof também, ele fala em imunologia e nas opções de tratamento, vou falar um pouco aqui do que ele traz de imunologia. Então, esse aqui é o nosso artista, né, que a professora Silvia já falou dele. A gente tem aqui todas as características, né, como a proteína de membrana, o spike, o RNA, o núcleo capsídeo, o envelope e uma lectinazinha que tem que ter, né, para poder ajudar o vírus a entrar. E aqui é uma glicoproteína da proteína spike, modelada, né, você vê aqui, né, rica em carboidrato, é uma glicoproteína, né, e é essa bichinha aí que faz o estrago para começar a entrar nas células do hospedeiro. E aí, pessoal, tem uma característica do vírus que é muito interessante. Né? Esse vírus veio mesmo para desafiar o sistema imunológico. Por quê? Porque ele vai buscar uma porta de entrada através de um receptor do sistema renina-angiotensina, que é fundamental para quê? Para manter o volume do líquido extracelular e para manter a pressão arterial constante. E, óbvio, como ele está controlando, esse sistema controla o volume do líquido extracelular, é óbvio que esse receptor está distribuído praticamente no corpo inteiro. Obviamente, em algumas regiões que precisam ter um controle mais rigoroso disso, como coração, como pulmão, como intestino, a quantidade de receptores ECA, que a partir de agora eu vou chamar ACE2, eles estão em maior concentração nessas células. Né? Então, mas você tem também esses receptores em leucócitos. Você tem monócito, macrófito, célula dendrítica, linfócito. É claro que em uma menor densidade. Mas quando esse vírus chega nas vias aéreas, né, através de contato com a pessoa contaminada, por ter uma densidade maior de receptor ACE2, ele vai infectar inicialmente células do epitélio das vias aéreas. E aí, obviamente, nós temos o sistema imunológico, né, nós sabemos, ele tem mecanismos para lidar com isso. Como? Ele tem tanto receptores de reconhecimento padrão, como aqui estão bem descritos o TLR3 e o TLR7, que reconhecem padrões de moléculas que são relacionadas a patógenos, quando o vírus invade. E nós temos também sensores de RNA no citoplasma, ou seja, nossas células são preparadas para combater esse vírus. Nós estamos falando aqui de imunidade, nada. Só que o que se propõe que o vírus faz nesse momento é tudo que está vermelho aqui ser a ação dessas proteínas não estruturais virais que bloqueiam cascatas de e inibem a expressão inicialmente de citocinas pró-inflamatórias e também dos interferons do tipo 1, que impedem a propagação do vírus, que impediriam a propagação dos vírus em células vizinhas. Ou seja, quando você desestabiliza, o vírus desestabiliza esses sensores de RNA e desliga essas vias de sinalização e passa a controlar essa célula de forma silenciosa e a produzir cópias de si mesmo. Então, ainda não é aqui que acontece a tempestade de citocinas. Aqui nós estamos dentro de não mais de um alvéolo, de um célula epitelial alveolar, mas nós estamos aqui, pulmonar, mas nós estamos aqui dentro do macrófago infectado. E aqui tem uma outra coisa interessantíssima, né, que é o ADE, né, o Antibody Direct Enhancement, que nada mais é do que anticorpos não neutralizantes que criam, através dos receptores que reconhecem anticorpos, um tapete vermelho para a entrada das células nas células imunológicas. Ou seja, as nossas células nem têm muito ACE2, os leucócitos. Tem, ainda serve por aqui o acesso.
Mas quando você começa a produzir anticorpos, isso pode facilitar a entrada desses vírus, e isso acontece na dengue e em outras viroses. Mas nas células imunológicas, aquelas alças são diferenciadas. Você tem um bloqueio ainda na produção e na sinalização dos interferons tipo 1, mas você começa o vírus começa a não bloquear mais tão efetivamente a retroalimentação das citocinas pró-inflamatórias. E aqui é que começa a brincadeira, porque você tem altas taxas de liberação nesses leucócitos de IL-1, IL-6, TNF e todas aquelas outras citocinas, quimiocinas, que nós falamos lá no artigo anterior, né? Em células não infectadas, ou seja, o macrófago ele é capaz de, através do receptor fagocitar, ativar e liberar, aqui sim, alguns tipos de interferon, como o interferon tipo 1, alfa e beta, e também as citocinas pró-inflamatórias. Bom, se eu tenho anticorpo, né, isso foi perguntado ontem, eu acho, no grupo, e tenho vírus, eu tenho deposição de imunocomplexos. Se eu tenho atividade de ativação de complemento, por conta desses imunocomplexos, eu tenho inflamação tecidual e dano, assim como recrutamento de células, assim como degranulação mastocitária, que pode explicar aqui o prurido, né, que nos casos dessas infecções virais acontece. Então vejam que o vírus induz essa morte celular inflamatória, induzindo necrose, ou um termo que se usa para esses casos, piroptoses, resultados de citocinas, expressão de citocinas inflamatórias, mesmo em células não infectadas. As figuras da Nature são sempre melhor, né, para a gente explicar essas coisas. Então, aqui você está vendo essa célula maior, né, uma célula epitelial, aqui o macrófago alveolar, você tem a entrada do vírus, o vírus toma conta da maquinaria celular porque promove aquele bloqueio inicial das citocinas pró-inflamatórias e também dos interferons, induz essa célula à piroptose, libera outros vírus, mas essa célula morta, né, essa célula e os restos celulares dessa célula, pode estimular os macrófagos alveolares a começar a produzir citocinas. Entre elas IL-1, IL-6, todas aquelas quimiocinas. E quando essas células chegam nesse foco, você tem uma retroalimentação positiva para a liberação de mais e mais citocinas e quimiocinas. Aí, a partir daqui, você tem dois caminhos. Um caminho é uma resposta que vai acontecer em 85%, 95% dos casos, em que você nem sintoma tem. Por quê? Porque você vai ter a produção de anticorpos neutralizantes, né? Você vai ter macrófagos alveolares que vão ser capazes de se ligar à porção FC desses anticorpos e resolver limpar essa área dos vírus, assim como você vai ter a resposta imune adaptativa funcionando, né? E aqui a gente começa a discutir também uma coisa interessante, que ontem a nota técnica da Secretaria de Saúde do Estado introduz no tratamento ambulatorial corticoide, né? Isso é uma coisa que pode ser muito discutida, né? Os corticosteroides são importantíssimos para diminuir essa tempestade de citocinas, mas ele pode piorar, em alguns casos, pacientes que vão se resolver sozinho a sua infecção, né? Vão resolver sozinho a sua infecção. Então aqui você tem células infectadas rapidamente limpas, vírus inativados e neutralizados por anticorpos, e uma inflamação e dano pulmonar tolerável, pequeno, às vezes nem mesmo sentido. E aí, nos casos de alguns poucos pacientes, vírgula, né, em percentagem, mas a gente está vendo o que está acontecendo, ocorre, né, e aí aqui a gente pode discutir também genes de MHC, polimorfismo de algumas dessas citocinas, o motivo a gente vai saber mais para frente, mas você tem a tempestade de citocinas, né, IL-6, várias outras quimiocinas, IL-2, estímulo de linfócito, IL-10, enfim, levando a excessiva infiltração de monócitos, macrófagos e células T, o que corrobora com aquele artigo inicial, né, que mostra que algumas citocinas estão
25 vezes mais expressas. A tempestade sistêmica, o dano, né, e o dano no pulmão e o espalhamento dessa inflamação para outros tecidos, né? Então, esse artigo aqui fala um pouco, e eu só puxei ele aqui para mostrar para vocês, porque ele explana um pouco sobre a piroptose, que o Gunter falou bem na aula que ele deu para os meninos, né? Para a gente parece uma coisa nova, mas isso já tem 20 anos que esse termo já existe, né? E uma nova forma de morte celular. Então, esse review traz um resumo de tudo isso que eu falei, né? Então, você tem aqui o contato, né, com aerossóis, tem a discussão a respeito de fecal oral, bom, contato entre pessoas, a grande maioria uma viremia e levar a um caso assintomático, a casos assintomáticos, mas a presença de outros anticorpos, o início da produção de anticorpos pode fazer o aumento dessas células, desses vírus, em outros locais, né, além do pulmão, fígado, rim, coração, levar a uma sepse viral sistêmica, com uma resposta inflamatória sistêmica que leva à tempestade de citocinas, dano a múltiplos órgãos que pode contribuir para a morte do paciente. Obviamente, quando a gente vê essa coluna, a gente tem que pensar que idade, maturação imunológica, diabetes, enfim, todas essas coisas que podem facilitar isso. O que eu acabei de falar, né, a superativação de células T, a migração de células para a região, com a retroalimentação, gerando aquelas quimiocinas, que contribuem para a tempestade de citocinas, e a desregulação, que falou bem a professora Silvia, do sistema renina-angiotensina, que leva ao aumento da permeabilidade vascular, porque é isso que ele faz, é isso que esse sistema faz, gera o edema, e além disso contribui para a tempestade de citocinas, que leva à síndrome respiratória aguda e pode levar à morte, né? Então, eu achei esse esquema muito, muito interessante. Bom, para terminar, acho que tem que ter algumas perspectivas, esses artigos, todos eles trazem algumas dessas perspectivas que são importantes. Primeiro, no caso da prevenção, né, o desenvolvimento da vacina, até o Brasil está tentando isso, fechamento de mercados com animais selvagens, né? A gente acha que isso é coisa de chinês, mas nós temos algumas coisas por aqui pelo Nordeste, né? A detecção imediata, o mais rápido possível dos casos, né? Isso eu achei fundamental, disseminação de informação de qualidade. Se a gente não faz isso, nós vamos perder muita vida, né? Vão ter os casos que vão morrer ou vão progredir para óbito mais rápido por conta da severidade do caso ou da genética e tal, mas vão ter casos que podem ser salvos sem mesmo precisar de ir para a intubação e não vão ser salvos por conta de desinformação, né? Rápida mobilização do pessoal de saúde, né? Redução da transmissão, né? Quarentena, e o governador pelo menos está se esgoelando aí para poder colocar esse povo dentro de casa, lavar as mãos, minimizar o contato pessoa a pessoa e verificar o tratamento, que tem que ser feito com muita responsabilidade, né? Em cada um desses artigos eu vi esquemas terapêuticos que têm uma lógica, ou seja, tem gente trabalhando com anticorpo monoclonal para debelar ou diminuir a concentração de algumas citocinas, tem gente trabalhando com modulação imune através de corticoide, enfim, existem várias abordagens. A hidroxicloroquina, que tem uma ideia, né, do que ela possa fazer, especialmente relacionada a algumas citocinas, como IL-6, mas não vai funcionar quando a tempestade já tiver ocorrido, né? E a construção, como a gente viu, né, aqui, de facilities, de hospitais de campanha, como a gente tem visto. Essas imagens, para terminar, elas são da China, né? Um dos artigos que eu dei uma olhada, e você vê aqui em tempos normais, em tempos de quarentena, a educação e o compromisso, né, que eles têm com isso. Veja aqui, você vê que é a mesma foto, aqui você vê essa cobertura, né? Aqui você vê essa torre também, aqui, ó, identificando que é o mesmo local.
aqui a estação também, antes e depois da quarentena. Então é isso, eu acho que nós temos que compreender essa patologia da melhor forma possível, e a partir dessa compreensão é que a gente vai conseguir raciocinar diagnóstico e tratamento. O Sr. Ajax também nos mandou um artigo recente aí sobre a questão das imunoglobulinas, né, da cinética de produção de anticorpos, mostrando que somente lá no 19º dia você tem IgG em 100% dos casos. Quer dizer, fazer antes, com a sensibilidade baixa que esses testes têm, realmente não adianta de nada. E a partir dessas informações que agora sim estão chegando com maior qualidade, é que a gente pode pensar em disseminar informação de maior qualidade. Espero que tenha sido interessante ver alguns desses aspectos, e agora vamos partir aí, crescendo aí agora para saindo do nano, micro e indo para a patologia. Ótimo, professor.